Nunca imaginei que o som de uma porta batendo pudesse ecoar por 2 décadas, mas foi exatamente isso que aconteceu naquela noite chuvosa de verão, quando eu, com 18 anos recém-completados, arrastei minha mochila pelas escadas e jurei nunca mais voltar. A voz do meu pai, rouca de raiva e uísque, ainda ressoa nos meus ouvidos. Volta aqui, menina, ou eu te mostro o que é ser da família de verdade. E o pior? Minha mãe, parada no canto da cozinha, com os olhos baixos e as mãos tremendo no avental, não disse uma palavra. Ela sabia de tudo. Sabia do que ele planejava fazer comigo naquela noite, depois de anos de olhares errados e toques que duravam tempo demais. Toques que me faziam questionar se o amor de pai era mesmo assim. Se você já sentiu o peso de um segredo familiar que te sufoca à noite, se inscreva agora e fique comigo até o fim dessa história. Porque ela não é só sobre dor. É sobre o que vem depois quando o perdão parece impossível. Meu nome é Luana, e eu cresci em uma casa pequena no subúrbio de São Paulo, onde o cheiro de feijão cozinhando misturava-se ao de cigarro barato e promessas quebradas. Meu pai Roberto era o tipo de homem que todo mundo admirava de longe. Forte, com mãos calejadas de trabalhar na construção, sempre contando piadas no churrasco de domingo. Mas em casa, ele era outra coisa. A bebida o transformava em uma sombra, e eu era o alvo fácil. Começou devagar, quando eu tinha uns 12 anos. Ele me chamava para ajudar no quintal, me contava histórias de quando era jovem, mas seus olhos... Ah, aqueles olhos. Eles me faziam sentir suja, como se eu estivesse fazendo algo errado só por existir. Minha mãe, Maria, via tudo. Ela limpava a cozinha enquanto ele me segurava pelo ombro com mais força do que o necessário. E quando eu contava a ela baixinho, depois que ele saía, ela só suspirava e dizia: "Seu pai tá estressado com o trabalho, Luana. Deixa pra lá, filha. A gente se ajeita." Eu tentava acreditar nela. Afinal, ela era o meu porto seguro. A mulher que me acordava com café quente e me ajudava com as lições de casa, mesmo cansada depois do turno na fábrica de confecção. Mas o silêncio dela era uma parede que crescia a cada dia. Eu via como ela se encolhia quando ele gritava, como ela inventava desculpas para as vizinhas sobre as noites em que os pratos voavam pela sala. E eu? Eu me trancava no quarto, com o rádio baixo tocando músicas do Legião Urbana, sonhando com o dia em que fugiria para a cidade grande, onde ninguém me conheceria como a filha do Roberto. Mas naquela noite tudo explodiu. Eu tinha voltado da faculdade mais cedo e ele estava lá, no sofá, com uma garrafa pela metade e um olhar que me gelou o sangue. "Vem cá, garota", ele murmurou. E o tom era diferente, pegajoso, como se ele tivesse ensaiado aquilo 1000 vezes. Eu congelei na porta da sala. Ele se levantou devagar, cambaleando um pouco, e veio na minha direção, falando baixinho sobre me ensinar o que uma mulher da família deve saber. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia explodir o peito. Corri para a cozinha, tropeçando na cadeira, e lá estava ela, minha mãe, cortando cebolas como se o mundo não estivesse desabando. "Mãe, ele tá..." Gaguejei, mas as palavras travaram na garganta. Ela ergueu os olhos, vermelhos não só da cebola, e por um segundo eu vi o pavor neles. Mas então, nada. Nada além de um "vai pro teu quarto, Luana. Ele vai dormir logo." E foi aí que algo quebrou dentro de mim. Não era só o medo do que ele queria fazer, era a traição dela. O modo como ela escolhia o silêncio em vez de mim. Eu gritei pela primeira vez na vida. "Você sabe, você sempre soube e nunca fez nada." As lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturando-se ao suor. E ela só baixou a cabeça, murmurando algo sobre "família é assim, a gente aguenta." Eu não aguentei. Peguei a mochila, enfiei umas roupas, o dinheiro que eu guardava do bico de freelancer e saí porta fora, sob a chuva que caía como se o céu chorasse por mim. Andei quilômetros até a casa de uma tia em Guarulhos. E no dia seguinte, peguei um ônibus para o Rio, com o coração em pedaços e a cabeça cheia de perguntas que ninguém respondia. Os anos seguintes foram um borrão de sobrevivência. Eu morei em pensões baratas, trabalhei como recepcionista em salões de beleza de Copacabana, estudei à noite para ser designer gráfica. Toda vez que o telefone tocava, eu imaginava ser ela, pedindo perdão. Ou ele, fingindo arrependimento. Mas nunca era. Escrevi cartas que nunca enviei, rasguei fotos antigas e construí uma vida nova, com amigas que me faziam rir e um namorado, André, que me ensinava a confiar de novo. Ainda assim, à noite, o sonho voltava. A mão dele no meu ombro,
o silêncio dela na cozinha. Eu me perguntava se o perdão era para os outros ou para mim mesma. Se a perda de uma família valia a pena pela liberdade de respirar sem medo. E então, 16 anos depois, veio a ligação. Era uma manhã de sábado, eu tomando café na varanda do meu apartamento em Botafogo, quando o número desconhecido piscou na tela. Atendi por impulso, e do outro lado, uma voz fraca, quase irreconhecível. Luana? É o teu pai. Meu estômago revirou. Ele estava doente, câncer no pulmão, me disse, com a voz entrecortada por tosses. Eu sei que não mereço, mas... Vem me ver. Antes que seja tarde. Desliguei e fiquei horas olhando o mar, o vento salgado batendo no rosto como uma lembrança viva. Por que agora? Por que depois de tanto tempo? Liguei para André, que me abraçou forte, e disse: Vai, amor. Não pelo que ele fez, mas pelo que você precisa fechar. E eu fui. O voo para São Paulo foi o mais longo da minha vida, cada turbulência ecoando as batidas do meu coração. No hospital, ele estava magro, os olhos fundos, mas ainda com aquele olhar que me assombrava. Minha mãe estava lá, envelhecida, com rugas que contavam histórias de noites insones. Ela me viu na porta e desabou em lágrimas, as mãos estendidas como se eu fosse uma criança de novo. Filha, me perdoa. Eu tinha medo. Medo de perdê-lo, de ficar sozinha. Mas eu errei tanto. Sentei na beira da cama dele, o ar cheirando a desinfetante e arrependimento. Ele segurou minha mão, pela primeira vez sem peso, sem ameaça. E as palavras saíram como um rio represado. Eu era um monstro, Luana. A bebida, a raiva e o pior, o que eu sentia por você. Não era amor de pai, era algo podre que eu negava. Tentei te machucar porque eu me odiava. E tua mãe, ela salvou minha vida tantas vezes, mas falhou contigo. Me perdoa se puder. Ou me odeia, mas sabe que eu te amava, do jeito torto que conseguia. Chorei como criança, o corpo tremendo, e pela primeira vez, abracei-o. Não foi fácil. O perdão veio em ondas, misturado a raiva e alívio. Minha mãe se juntou a nós, as três, em um emaranhado de braços e soluços, e naquele quarto estéril, reconectamos o que o tempo havia rompido. Ele morreu 2 semanas depois, em paz, com minha mão na dele. Eu fiquei, cuidei dela, e aos poucos, reconstruímos o que restava. Não uma família perfeita, mas uma real, marcada por cicatrizes que nos tornavam mais fortes. Hoje, aos 34 anos, olho para trás e vejo que sair daquela casa não foi só fuga. Foi o primeiro ato de amor por mim mesma. O sacrifício de perdoar não apaga o passado, mas ilumina o caminho adiante. Aprendi que o amor familiar não é incondicional. Ele exige coragem para confrontar as sombras, para escolher o bem em vez do silêncio. E se você está ouvindo isso agora, carregando o peso de um segredo que te impede de dormir, saiba, o perdão não é fraqueza. É a ponte que te leva de volta a si mesma. Fique bem, e lembre, a família que merecemos não é a que nos é dada, mas a que construímos, pedaço por pedaço, com lágrimas e verdade.